Professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre função composta, beleza? O que é que diz a definição? Sejam as funções f de a em b e g de b em c, chamaremos de função composta de g com f a função, olha como é que a gente denota ela, ó, g bola f de a em c, tal que nós temos aí as representações, ó. A gente pode representar tanto desse jeito como desse jeito aqui, beleza? Aí ele coloca aí o diagrama, ó, a relação, beleza? A função f vai do conjunto A para o conjunto B e a função g vai do conjunto B para o conjunto C. E a nossa função composta vai diretamente do A para o C, beleza? Então, basicamente é o seguinte: para a gente conseguir chegar no conjunto C, a gente aplica as duas funções, a função f e depois aplica a função g. A nossa função composta, ela já faz esse caminho direto. Ela vai do A para o G, perdão, do A para o conjunto C, sem passar pelo conjunto B. Então essa é a vantagem da função composta, beleza? Só que para essa função composta existir, nós temos algumas condições, beleza? Então a primeira condição que a gente tem que observar é a seguinte: nós temos aqui a função, temos o conjunto A, certo? Vamos supor que o conjunto A tem os elementos x1 e x2, por exemplo. O conjunto B tem os elementos y1 e y2. Só um exemplo, tá, beleza? E a nossa função C, nosso conjunto C tem os elementos, sei lá, z1 e z2. Tranquilo? O que é que tem que acontecer? O domínio da função g, nós temos a função f, então aqui a função f que vai de a em b e a função g que vai de b em c. O contradomínio da função f, no caso, o contradomínio da função f é quem? É o conjunto b, beleza? O domínio da função g, o domínio de g tem que ser igual ao contradomínio de f, beleza? Então, o que a gente observa? Que a função g, o domínio da função g, tem que ser igual ao contradomínio da função f. Tranquilo? Então, a gente tem que estar ciente disso aí para poder calcular a função composta. Então, vamos ver aqui na prática como é que a gente faz esse cálculo. Então, nós temos aqui, ó, observação que eu falei, né? Ó, a função composta existirá somente quando o contradomínio da função f for igual ao domínio da função g. Tranquilo? Em geral, a função composta não é comutativa. O que é que quer dizer isso? Nem sempre f com g composta de f vai ser igual a f composta de g. Beleza? Isso aí não vai ser comum. Pode acontecer? Pode, mas não é comum. Tranquilo? Então vamos ver aí como é que a gente calcula de fato a função composta. Temos aí o primeiro exemplo, ó. Sejam as funções f de a em b, que é a função f, e nós temos aqui a lei de correspondência da função f, a lei de formação. E nós temos a função g de b em c. Observa, ó, que o domínio da g é igual ao contradomínio da f. Então a primeira condição lá já está satisfeita, então está de boa. Nós temos aí a lei de formação da g. Aí ele pede, determine a função h. Quem é a função h? H vai ser g composta de f. Beleza? Então como é que eu faço, como é que eu calculo essa função aí? Então vamos lá. H de x vai ser g composta de f, que eu também posso escrever assim, ó. Vai ser o seguinte: na fórmula da função g, eu vou substituir o x, imagine que aqui é o x da g. Eu vou substituir, no x da g, eu vou substituir f de x. Tranquilo? Então, vamos colocar aqui a expressão da função g, 5x. Essa é a expressão da função g, que é a função de fora. Beleza? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir esse x por quem? Por f de x. Que ele está aqui, ó. Tranquilo? Então vai ficar o seguinte: g composta de f
g composta de f de x vai ser 5 que multiplica quem? G de f de x. Tranquilo? Só que, aí, continuando aí, vai ficar g composta de f de x vai ser 5 que multiplica, só que a expressão da f eu já sei qual é. Olha ela aqui, ó. Tranquilo? Então vamos colocar aí 2x menos 3. Essa é a expressão da função f. Beleza? Só estou substituindo aí o valor. Então o que é que nós fazemos agora? Aplicamos a propriedade distributiva. Tranquilo? Então vai ficar g composta de f vai ser o seguinte: 5 que multiplica 2x e o 5 que multiplica menos 3. Então fica como? 5 vezes 2x é 10x, menos 5 vezes 3 é 15. Então, essa expressão é a expressão que calcula um elemento que está lá no conjunto A, direto para o conjunto C. Então, vamos ver como é que funciona isso. Vamos supor, vamos ver aqui quais são os domínios. Nós temos aqui o domínio de A, o domínio de F é o conjunto A. Vamos supor que o conjunto A seja os elementos 1, 2 e 3. Beleza? Seja os elementos 1, 2 e 3. Aí, quando eu calculo a imagem de qualquer um desses elementos, vamos calcular aqui a imagem. Deixa eu só colocar a função h lá em cima, para a gente ver melhor. Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar só a expressão da função h de x, e vamos colocar ela lá em cima. Vou pegar aqui, vou colocar ela aqui no cantinho pra gente. Pronto. Então aqui é a função h de x. Beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos calcular a imagem do elemento 1. Qual é o elemento 1? Aqui, ó, do elemento 1 do conjunto A. Qual é a imagem dele pela função f? Então vamos aqui. F de 1 vai ser quem? 2 que multiplica 1, beleza? Que é o elemento que eu estou calculando a imagem, menos 3. Então vamos aqui. F de 1 vai ser 2 que multiplica 1 é 2. E 2 menos 3 é menos 1. Tranquilo. Então o que é que acontece? A imagem do elemento 1 no conjunto B é o menos 1. Tranquilo? Agora vamos calcular a imagem dele pela função g. Tranquilo? Se ele está no conjunto B, ele faz parte do domínio da função g. Lembra, né? Que todo elemento, que o domínio da função g é igual ao contradomínio da função f. Então, se esse elemento está no contradomínio de f, ele está no domínio de g. Então, beleza. Vamos agora calcular a imagem dele pela função g. Onde é que vai cair a imagem dele? Vai cair a imagem dele lá no conjunto C. Tranquilo? Então, vamos ver qual será a imagem. Então, vamos aqui. G de menos 1. G de menos 1 vai ser... Qual é a expressão da G? 5x. Então, vamos lá. 5 que multiplica quem? Multiplica menos 1. Tranquilo? Então, vai ficar... G de menos 1 vai ser 5 menos 1, menos 5. Tranquilo. Então, a imagem dele pela função g é menos 5. Então, o que é que está acontecendo aí na prática? Ó? Eu tenho um elemento do conjunto A, o 1, cuja imagem dele... Deixa eu só trazer um pouco mais para cá. Pronto. Beleza. Cuja imagem dele pela função f é menos 1. Foi o que a gente calculou aí, beleza? Ó, a gente aplicou a f, aplicando a f, a gente chega na imagem menos 1. Nesse elemento menos 1, que ele faz parte do domínio da g, o que é que acontece? Quando a gente aplica a função g, a imagem dele é quanto? Menos 5. Então tá aqui ele, ó, menos 5. Beleza. Apliquei aqui a g, cheguei na imagem menos 5.
E o que é que a nossa função composta, que é a nossa função h, o que é que ela faz? Ela pega a imagem desse elemento 1 e já vai direto para o menos 5. Na prática é para ser isso. Então vamos só confirmar isso. Então está aqui a expressão da função h. Vamos calcular a imagem do 1 pela função h. Então vamos aqui. H de 1 vai ser 10 que multiplica 1, né, que é o elemento que eu estou calculando, menos 15. É isso mesmo? É isso mesmo. Então vai ficar H de 1 vai ser 10 que multiplica 1 é 10, menos 15, menos 5. Olha aí o que foi que aconteceu, ó. Justamente o que a gente viu falando aí, ó. A função h pega um elemento do domínio da f e leva direto no contradomínio da g, sem passar pelas funções f e g. Tranquilo? Sem passar pela função g. Show de bola? Então, na prática é isso que acontece. Então, vamos ver aqui mais um exemplo, beleza? Então, vamos lá, ó. Sejam as funções f de r em r e g também de r em r. Tais que nós temos a expressão da função f e nós temos a expressão da função g. Calcule f de g de 2. Lembrando, né, ó, aqui é a função composta. Então vamos, como é que está escrito aí, ó, f composta de g de 2. Ou seja, eu vou calcular o g de 2. Depois de calcular o g de 2, eu calculo o f do resultado. Beleza? O f da imagem de g de 2. Posso fazer desse jeito, ou eu posso simplesmente calcular direto a função f g de x. E nessa função eu calculo a imagem do 2. Tranquilo? Então vamos calcular aí a função primeiro, função composta, para a gente treinar aí, beleza? Então vamos aqui. F composta de g de x vai ser quanto? Como é que eu faço? Eu pego a expressão da f, que é essa, beleza? E no lugar do meu x, eu substituo por g de x. Tranquilo? Então vamos lá. F de g de x vai ser quem? 2 que multiplica quem? G de x. Só que a expressão do g de x está aqui, ó. Então vai ser x menos 2 mais 3. Perceberam o que foi que eu fiz? Eu simplesmente troquei o x por g de x. Show? Então vamos lá. F de g de x vai ser quem? 2 que multiplica x, 2x, beleza? Vou fazer a distributiva aqui, ó. 2 que multiplica x, 2x, 2 que multiplica menos 2, menos 4, mais 3. Então, f de g de x vai ser quem? 2x menos 3, menos 4 com mais 3, menos 1. Então, essa é a expressão da f de g de x. Sabendo a expressão da função composta, eu simplesmente calculo a imagem do 2. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Então, nós temos f de g de 2. Opa, vai ser quanto? F de g de 2 vai ser 2 que multiplica 2. 2 que multiplica 2 menos 1. Então, quanto é que fica isso aí? F de g de 2 vai ser 2 que multiplica 2 é 4, menos 1, menos 1 é 3. Show de bola. Tranquilo? Beleza, galera? Bom, pessoal, então vou deixar o item B para vocês treinarem, beleza? O que é que você tem que fazer no item B? Você tem que calcular de dentro para fora. Você calcula o g de 1, beleza? No resultado do g de 1, você calcula na função composta, que a gente já tem a expressão da função composta, que é essa aqui, ó. Tranquilo? Vamos só fazer mais um exemplo aí, para a gente ver mais ou menos. Então, vamos aqui, ó. No exemplo 3, nós temos o seguinte.
Considere as funções f de x igual a 4x mais 11 e a função composta f de g de x igual a 6x menos 10. Determine a expressão da g de x. Então, o que é que está acontecendo aí? Eu tenho a relação, eu tenho a função f de x e eu já tenho a composta. O que é que eu não tenho? Eu não tenho é a função g, que é justamente o que o exercício quer. Então, vamos fazer isso aí, ó. Então, f de g de x é quanto? 6x menos 10. E eu quero calcular essa daqui, ó, de dentro. Então, vamos lá. Então, f de g de x vai ser o seguinte. Quem é a expressão da função f mesmo? A expressão da função f é o seguinte, ó. É 4x mais 11. Essa daqui é a expressão da f. Na expressão da f, eu tenho que substituir por quem? Por g de x. Ou seja, o meu x vai ser o g de x. Então, vamos ficar com o seguinte, ó. Essa expressão aqui eu já sei quanto é. É 6x menos 10. Vai ser 4 que multiplica quem? G de x. Tranquilo? Mais 11. Então, fica... Esse mais 11 passa para o outro lado. Se ele está positivo, ele vai negativo. Então, vai ficar 6x menos 10 menos 11 igual a 4 que multiplica g de x. Tranquilo? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Esse 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 6x, aqui vai dar menos 21, dividido por 4. Isso aí é igual a quem? É igual a g de x. Então, acabamos de encontrar a expressão da nossa g de x. Beleza, galera? Bom, pessoal, isso aí é tudo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!